A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém? Queridos, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje à noite, compartilhando da palavra de Deus. É realmente um privilégio, e nessa noite nós vamos estar dando continuidade à nossa série, Nós vamos estamos falando aqui da série Fazendo Toda a Diferença. Eu quero iniciar com o texto inspirativo para essa série. O texto que está em Mateus, no capítulo 5, versos 12 a 16. Se você tiver uma Bíblia, pode abrir, ou você pode ler conosco aqui no telão. Está escrito: vocês são o sal para a humanidade. Mas, se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Queridos, Deus nos chamou para fazer a diferença. O Senhor Jesus está nos dizendo aqui que nós somos chamados para ser sal e luz. E como o pastor Micael tem dito aqui, no decorrer dessa série, uma pitada de sal pode fazer uma grande diferença em um alimento que você está preparando. Uma pitada de sal, ela muda o sabor de uma panela de feijão, de uma panela de carne. E uma pequena lâmpada acesa pode iluminar toda uma sala, um quarto escuro, não é verdade? E esse é o nosso chamado. Então, não é possível ser sal sem salgar. Não é possível ser luz sem iluminar. E não é possível ser cristão sem fazer a diferença. E é nesse espírito que nós vamos continuar, então, essa mensagem, falando sobre a vida de Gideão. Nós vamos estar falando hoje sobre esse personagem bíblico que foi usado por Deus grandemente para fazer a diferença na geração dele e trazer libertação para toda uma nação. Nós vamos falar sobre como Gideão foi transformado por Deus, para que ele pudesse fazer a diferença, e aprender também, quem sabe, como é que Deus poderia transformar as nossas próprias vidas. Mas antes de entrar nessa mensagem, eu quero mostrar um vídeo para vocês. Quero até pedir ao irmão, se puder apagar a luz ali. Nesse vídeo vocês vão ver pessoas comuns, realizando coisas extraordinárias. E a ideia que eu quero comunicar a vocês é que vocês reflitam sobre onde nós podemos chegar se estivermos dispostos. Por favor.
Amém. Gostaram? Se você gostou, dê um aplauso para Jesus. Quem sabe você não vai fazer a diferença em um esporte radical, mas você pode fazer a diferença na sua própria vida, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua comunidade, nessa igreja. E é sobre isso que nós queremos falar hoje à noite. Eu quero então começar fazendo a primeira leitura sobre a história de Gideão. Essa leitura está lá em Juízes, no livro de Juízes, no capítulo 6, versos 13 e 14. Está escrito: Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que é que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então, o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Queridos, entendam o que está acontecendo aqui. Este era um período muito difícil na história de Israel. A nação estava vivendo sobre a opressão de um povo chamado midianita. Esse povo era muito semelhante aos cangaceiros que existiram aqui no sertão. Como todo mundo aqui conhece a história dos cangaceiros, você pode entender como é que Israel estava vivendo. Os midianitas eram um povo nômade. Eles não tinham uma cidade certa, eles andavam em bandos. E esses bandos com camelos invadiam as cidades de Israel, as fazendas de Israel. E eles roubavam o que estava nessas fazendas, matavam pessoas. Inclusive o próprio Gideão teve irmãos que foram assassinados pelos midianitas. Então a nação vivia debaixo de muita opressão, de medo. A Bíblia diz que eles estavam até se escondendo em cavernas durante esse período. E Gideão então aqui tem um encontro com o anjo do Senhor, nessa passagem que nós lemos, e o anjo começa a dizer para ele: olha, você é um homem corajoso, um homem forte, você vai ser o libertador de Israel. E quando Gideão começa a falar, ele começa a reclamar e dizer: mas espera aí, eu estou achando que na verdade Deus nos abandonou. Onde é que está aquele Deus que nós ouvimos das histórias, que tirou o povo do Egito, que fez todas aquelas maravilhas? E então o Senhor começa a ministrar na vida de Gideão, e Gideão é transformado e é usado por Deus para que com um exército de apenas 300 homens, ele vença o povo midianita, para que ele faz a diferença em Israel. E aquela nação então desfruta de paz por um período de 40 anos. Gideão foi grandemente usado por Deus, ele marcou a história. O nome dele está registrado nas Escrituras. Ele foi um dos juízes da nação de Israel. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Gideão precisou passar por um processo de transformação pessoal para que ele pudesse fazer a diferença. E para que você possa fazer a diferença, você também precisa passar por um processo como este. Então hoje eu quero te convidar a olharmos aqui nas Escrituras, aprendermos na palavra de Deus o que Deus fez na vida de Gideão, para que assim nós também possamos buscar essa mesma transformação nas nossas vidas. Em primeiro lugar, a primeira transformação que nós vemos na vida de Gideão é uma transformação da sua mentalidade. Abra sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 6, verso 12. Diga comigo: mudança de mentalidade. E se você está anotando no seu panfleto sobre a mensagem, o item 1, você pode já anotar: para fazer toda a diferença, precisamos mudar nossa mentalidade. Aqui está escrito: então o anjo do Senhor apareceu a ele, a Gideão, e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Queridos, Gideão estava trabalhando
de noite, escondido na fazenda, morrendo de medo dos midianitas, morrendo de medo de ser atacado, estava trabalhando de madrugada. E quando o anjo do Senhor aparece para ele e diz assim: olha, você é corajoso, você é valoroso, você vai ser o libertador de Israel. Gideão, naquele momento, via apenas as suas limitações. Se você ler o texto, depois na sua casa, eu te aconselho a ler toda a história, ele vai estar dizendo algo assim: peraí, a minha família é a mais pobre dessa tribo, e eu sou o menor nessa casa. Gideão via apenas as suas limitações, ele via apenas a sua incapacidade, ele se sentia até mesmo inferior às outras pessoas. Mas quando então ele se abre, quando, como o pastor Micael disse aqui mais cedo, quando ele diz: eis-me aqui, Senhor, ele passa por uma transformação da sua mentalidade, onde ele deixa de ver apenas as suas limitações, as suas carências, ver o que está fazendo falta, para ver a abundância de Deus para cumprir a sua vontade. E Deus está chamando a cada um aqui para viver o mesmo processo. É interessante que desde a queda da humanidade por causa do pecado, o ser humano tem a tendência de concentrar a sua atenção naquilo que faz falta, a tendência de se ter uma consciência de carência. Deus está constantemente nos resgatando dessa mentalidade de carência e nos mostrando que Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Deus em toda a Bíblia está resgatando o homem, dizendo: ei, para de olhar para a sua limitação, para de olhar para o que está fazendo falta e olha para mim. E nessa noite eu quero convidar você a parar de olhar para o que faz falta na sua vida e olhar para a provisão de Deus para cumprir a vontade dEle em você, para que você também possa fazer a diferença. Isso não aconteceu só na vida de Gideão, nós vemos isso em outras ocasiões na Bíblia. Por exemplo, na vida de Moisés, quando Deus chama Moisés, imagina, Egito era a nação mais poderosa que existia naquela época. Quem sabe se comparássemos hoje com os Estados Unidos, cheios de bomba atômica, o Egito era a potência militar da época. E então Deus vem naquele homem, Moisés, vem até aquele homem, Moisés, um senhor de 80 anos, lá no deserto, e diz assim: ei, você vai no Egito, vai desbaratar Faraó e vai libertar o povo. Moisés começou a dizer: mas eu sou só um pastor de ovelhas, eu sou um homem de idade, eu não sei nem falar direito. Mas quando Moisés se dispõe, Deus muda a sua mentalidade para uma mentalidade de carência, de falta, e o leva a ter uma mentalidade de abundância, de fé, para crer no Deus do impossível. Isso aconteceu também, nós vemos ali com Jesus e os discípulos, em João 6. Jesus estava com os seus discípulos e ele reúne ali uma multidão de cerca de 5.000 pessoas, e Jesus vira para os discípulos e diz assim: nós temos que alimentar esse pessoal. Filipe diz para ele: como? Nós não temos dinheiro. Ainda se nós tivéssemos 200 dinheiros, não seria suficiente para alimentar esse povo. Filipe via a limitação, ele viu que fazia falta, mas Jesus via a abundância de Deus para prover segundo a sua palavra, amém? Isso é importante que nós compreendamos, porque aqueles que vivem nessa consciência da carência, da falta, têm a tendência de se tornar pessoas negativas, pessoas que se tornam críticas, reclamadoras, que acabam falhando muitas vezes, e é preciso que você permita que Deus mude a sua mente, para que a sua vida seja transformada. Queridos, quem vive na dimensão da fé, quem diz: eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a diferença, na dimensão de Gideão, de Moisés, quem vive nessa dimensão é uma pessoa que encontra soluções para os problemas.
Mas quem vive na dimensão da carência, da falta, do medo, é uma pessoa que acaba encontrando problemas em todas as soluções. Uma pessoa que vive na dimensão da fé, é alguém que constrói uma história, que faz a diferença. Mas quem vive nessa dimensão da falta, da carência, se torna um reclamador e só consegue criticar quem está fazendo história. Quem vive nessa dimensão da fé, é alguém que olha para si e diz assim: eu tenho que fazer alguma coisa com a minha vida. Mas quem vive nessa dimensão da carência, do medo, da falta, é alguém que olha ao seu redor e pensa assim: alguém tem que fazer alguma coisa por mim. Olha, Gideão passou por uma mudança de mentalidade, quando ele passou a pensar o que Deus pensava a respeito dele. Quando Deus se encontra com Gideão, mesmo ele sendo um homem se sentindo inferior, mesmo ele sendo alguém que estava trabalhando de noite com medo dos midianitas, Deus já o encontra dizendo: homem corajoso, Deus é contigo. Então quando ele diz: eis-me aqui, a sua vida é transformada. E nós precisamos passar por essa transformação. Eu quero ler com vocês Romanos 12, 2, onde o apóstolo Paulo nos fala sobre essa realidade. Está escrito aqui: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Para que você conheça qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, você precisa mudar a sua mentalidade. E eu te convido então a olhar para a sua própria vida nessa noite. Como é que você tem vivido? Será que você, como Gideão, tem vivido com medo, escondido à noite para não enfrentar os desafios? Será que você tem sido alguém que tem concentrado a sua vida no que está fazendo falta, na carência, na crítica, na reclamação? Ou você tem sido alguém que tem deixado Deus mudar a sua mente para que você seja uma pessoa de fé, uma pessoa que aceita os desafios de Deus para fazer a diferença nessa geração? Nessa noite, deixe o Espírito de Deus trabalhar na sua vida, mudar a sua mente e te levantar para fazer a diferença. Amém? Em segundo lugar, para que você faça a diferença, e nesse processo de transformação de Gideão, é preciso conhecer as estratégias de Deus. Pode anotar aí no segundo item: para fazer toda a diferença, precisamos conhecer as estratégias de Deus. Em Juízes 7, verso 7 está escrito: aí o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês, e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Queridos, Deus muitas vezes coloca sonhos nos nossos corações. Ele nos dá uma visão, como Ele deu a Gideão: você vai ser o libertador da nação. Mas para que esse sonho se realize, você precisa de passos concretos. Estes passos concretos são as estratégias que Deus vem nos dar. Aqui em Juízes, nós estamos lendo sobre uma estratégia que Deus deu a Gideão. Entenda o que está acontecendo aqui. Quando Gideão passou por aquela mudança de mentalidade, deixou de ser um homem de medo para ser um homem de fé, ele faz uma convocação em Israel, para que o povo se juntasse a ele para guerrear contra os opressores, os cangaceiros midianitas. E uma grande multidão se acerca. E Gideão então se dirige àquele povo. Deus fala a ele: olha, tem muita gente aqui, e você não precisa desse povo. Você vai mandar esse pessoal beber água ali no rio, e só quem lamber a água é que vai para a guerra com você. E só 300 homens fizeram isso. E com esses 300 homens, Gideão enfrentou os midianitas e derrotou um exército, segundo a Bíblia, de 120 mil homens. Essa era uma estratégia de Deus. Nós precisamos conhecer, buscar as estratégias de Deus
para as nossas vidas. Lá em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, nós temos um texto que nos ajuda muito a entender sobre buscar essas estratégias de Deus. Está escrito aqui: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Queridos, Deus tem as melhores estratégias para você, para sua família, para a sua vida pessoal, profissional, para a sua vida espiritual, para tudo. O verso aqui está dizendo: Ele lhe mostrará o caminho em tudo o que você fizer. Eu preciso ouvir estratégias de Deus para a minha vida. Você também? Amém? E onde é que nós vamos descobrir as estratégias de Deus? Elas estão na palavra de Deus. Queridos, este livro muda histórias. O pecador conhece esse livro, para de pecar. O mentiroso conhece esse livro e para de mentir. O adúltero conhece este livro e para de trair. A pessoa desonesta conhece este livro e se torna uma pessoa honesta. Aqui está a palavra de Deus para a sua vida, o manual de instruções de Deus para você. Se você gosta de aparelhos eletrônicos e você comprar um desses celulares de última geração e começar a mexer nele, você pode até usar ele sem ler o manual de instruções, mas você não vai usufruir de todas as funções dele, não é verdade? Sempre tem algum segredo ali que a gente acaba não sabendo. Tem que pedir alguém para nos ajudar. Da mesma maneira, você só vai usufruir de tudo que Deus tem para você na sua vida se você conhecer o manual de instruções que Deus deixou, que é a sua palavra. Aqui estão as estratégias de Deus para os seus negócios, para a sua vida pessoal, para a sua vida ministerial, para os seus relacionamentos, para o seu casamento, para as suas amizades, para todas as áreas da sua vida. Então eu quero também hoje perguntar a você: será que você tem vivido de maneira independente, fazendo apenas o que lhe dá na telha, ou você tem buscado as estratégias de Deus para que os sonhos que Ele deu a você possam se concretizar? Pela leitura da palavra de Deus, pela oração, para que você possa fazer a diferença nesta geração. Em terceiro lugar, nós vemos aqui uma grande transformação na vida de Gideão, na área da perseverança. Ele que antes era um homem que, quando Deus veio falar com ele, só tinha medo e reclamações. Um homem que chegou a dizer: olha, eu acho que Deus se esqueceu do povo. Onde é que está aquele Deus que operou tão maravilhosamente no Egito? Este homem agora aprendeu a crer e a perseverar. Eu quero ler Juízes 8:4, pode colocar o slide, por favor. O item 3, não desistir diante das dificuldades. Você pode colocar aí no item 3 também: para fazer toda a diferença, não devemos desistir diante das dificuldades. Está escrito: Gideão e os seus 300 homens foram até o rio Jordão e atravessaram. Eles estavam muito cansados, mas continuaram a perseguir o inimigo. Queridos, a perseverança é a insistência da coragem. Tem muitas pessoas que até têm coragem de iniciar um projeto ousado. Tem muitas pessoas que até têm o ânimo para começar, mas quando as lutas vêm, quando os desafios vêm, quando as decepções vêm, essas pessoas desistem. E a perseverança nos ajuda a continuar até o fim. Foi o que aconteceu aqui com Gideão. Quando Gideão, com seus homens, atacaram os midianitas, eles começaram a vencer. E os midianitas começaram a fugir. Gideão então continua perseguindo com seus soldados valentes, aquele exército em fuga, e ele passa o rio Jordão, e ele vai até cidades de Israel.
E ele começa a pedir ajuda, pão, água, porque, como a palavra de Deus diz aqui, eles estavam muito cansados. Mas é interessante que o próprio povo de Israel ali, essas cidades, negaram ajuda a Gideão. Eles não deram a eles os mantimentos que eles precisavam, mas mesmo assim, cansados, não sendo ajudados por aqueles que deveriam estar ajudando, Gideão e seus homens não desistiram. Eles perseveraram até o fim, até a vitória completa. Queridos, talvez você que está aqui hoje é alguém que viveu uma experiência assim, de começar um projeto, um sonho, uma visão, algo que um dia encheu o seu coração, mas quem sabe você passou por decepções, você não foi ajudado pelas pessoas que você esperava que iriam te ajudar. Quem sabe você ficou cansado, desanimado no caminho. Quem sabe nessa noite você entrou aqui com o coração pesado, desesperançado, questionando como Gideão estava. Onde é que está Deus em toda essa situação? Pois hoje a palavra de Deus está nos encorajando a perseverarmos. Nós precisamos de perseverança em nossas vidas, para nós vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Queridos, uma pessoa sem perseverança é como um avião na pista de decolagem, cheio de passageiro, autorizado para decolar, sem combustível no tanque. O potencial está ali, mas esse avião não vai a lugar nenhum. Nós precisamos em Deus aprender a não desistir diante das dificuldades. E quando nós lemos na palavra de Deus a história de Gideão, de Moisés, de Jeremias, do próprio Senhor Jesus, dos apóstolos, todos eles enfrentaram grandes dificuldades, e não vai ser diferente com você. A diferença é que em Deus nós somos fortalecidos para continuar até o fim. Paulo também experimentou isso, e ele tem uma lição muito importante para nós no livro de Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Paulo, que passou muitas decepções, foi preso várias vezes, foi abandonado por companheiros de ministério. Ele diz o seguinte: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. O prêmio é a nova vida em Cristo Jesus. Mas Paulo aprendeu que era preciso deixar as coisas que ficaram para trás, lá atrás. Hoje é uma oportunidade para que você também deixe os erros, quem sabe de pessoas que erraram contra você, deixe eles para trás. Uma oportunidade de perdão. Quem sabe os erros foram seus, quem sabe você não resistiu a alguma tentação, ou até mesmo tomou decisões erradas. Saiba que em Cristo Jesus você tem a oportunidade de ser perdoado, de ter a chance de um novo começo na sua vida. Não importa quem você é, não importa onde você esteve, não importa com quem você andou, não importa o que você fez, em Jesus você tem a oportunidade de ser perdoado, de ser sarado, de ser fortalecido por Ele e fazer a diferença nessa geração. Então, queridos, eu quero dizer para você hoje aqui em conclusão, que a sua história não terminou. A sua história não terminou. Não coloque ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Como eu falei aqui mais cedo, quem sabe
Você está vivendo hoje na caverna dos seus medos, como vivia o povo de Israel naquela época. Quem sabe você deixou todo o potencial que Deus colocou na sua vida de lado, por causa de preocupações, de lutas, de decepções. Quem sabe você até mesmo se tornou alguém que só consegue ver as dificuldades ao seu redor. Quem sabe você vive atormentado por causa dos erros que você cometeu. Ou você vive magoado por causa dos erros que outras pessoas cometeram para com você. E assim você ficou parado no meio do caminho. Hoje, eu quero convidar você a entregar a sua vida completamente a Deus, para que você possa continuar a conquistar aquilo que Deus conquistou para você. Vamos nos colocar de pé. Quero convidar você, onde você estiver, a fechar os seus olhos, por favor. Eu quero que você reflita